Meus irmãos, nós queremos meditar na palavra de Deus. E o tema da mensagem será: e se você estiver diante do mar, o que fazer? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3. Vou ler alguns versículos no final desse capítulo, mas a mensagem se baseará no capítulo 14, mas eu quero começar no capítulo 13, livro de Êxodo, e quero ler nesse capítulo os versículos 17, 18, 21 e 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Versículos 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Para introduzir esta palavra, nós nos colocamos num ponto na história do povo de Israel, em que depois de 430 anos de escravidão no Egito, e depois de Deus permitir que 10 pragas fossem lançadas sobre o Egito para que o coração do faraó fosse amolecido, faraó então decide deixar o povo ir, mandar o povo embora, e o povo começa a sair, e o relato nos diz que eram cerca de 600 mil homens, mais mulheres e crianças, e os animais. E o povo começa a sair do Egito, e na verdade esses 40 anos não precisariam existir, porque primeiro o povo poderia ir até a Palestina, talvez, alguns dizem, numa viagem a um assunto meio dúvida em quanto tempo. Alguns dizem 15 dias, outros dizem 2 meses. Mas não importa. O fato é que se o povo saísse do Egito, se você olhar o mapa lá do Egito, de Israel, você vai perceber isso, e fosse pelo caminho dos filisteus, muito rapidamente o povo estaria entrando na terra prometida, mas a Bíblia diz que Deus não guiou o povo por essa rota dos filisteus, que eram guerreiros, muito bem armados, e talvez o povo tivesse medo, não confiasse no Senhor e desejasse voltar à escravidão do Egito. O Senhor então faz com que o povo dê a volta e entre para ir pelo deserto, por um caminho mais longo. Mas esse caminho não levaria em nenhuma hipótese 40 anos. Os 40 anos, eles ocorreram por questão da desobediência do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que o povo sai e Deus dá ao seu povo a proteção. Durante o dia, uma coluna de nuvem, para proteger o povo do sol escaldante, do calor insuportável do deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo, não só para iluminar, como também para aquecer, porque o frio no deserto é um frio muito intenso, o frio do deserto. Então, de uma certa forma, Deus já está dizendo ao povo que o povo seria protegido. O cuidado de Deus acompanharia o povo, ainda que no deserto, ainda que com a escassez e as dificuldades de um deserto, o povo de Israel estaria protegido. No entanto, num certo momento, Faraó se arrependeu de ter deixado o povo sair. Então vamos ao capítulo 14, no versículo 1, vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés:
Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira do mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do Faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo de nuvem, o Senhor viu os exércitos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as suas águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os alcançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. É impressionante esse relato que mostra a libertação do povo de Israel, então um motivo de alegria, a resposta de muitos anos de oração e, ao mesmo tempo,
a apreensão do povo de Deus. Porque o relato nos fala que o povo de Israel sai para o deserto, fugindo de Faraó, a caminho da terra prometida. No entanto, o povo chega num determinado lugar em que à frente só havia o mar. Eu quero tentar fazer com que você coloque na sua mente mais ou menos o que eu vou lhe dizer, para que, como no mapa, você possa entender. O povo de Israel chega diante do Mar Vermelho. Se o povo fosse para a direita, iria se embrenhar num deserto, mas ainda dentro da terra dos egípcios, e ele ia apenas se afastar da possibilidade de libertação. Se o povo fosse para a esquerda, iria, na verdade, traçar um caminho até mais curto, mas chegaria diante dos filisteus, do exército filisteus, da guarda dos filisteus, e na verdade o povo teria medo de enfrentar os filisteus, que eram guerreiros ferozes. Se o povo voltasse, ou seja, retornasse para a capital do império, ia encontrar Faraó e seu exército, e eles estavam furiosos, porque haviam se arrependido de libertar o povo e abrir mão de uma mão de obra escrava, extremamente lucrativa para o reino do Egito. Só havia uma direção a ir, que era caminhar à frente. Mas só que tinha um problema. Diante do povo de Israel, não havia uma estrada, não havia uma trilha, não havia uma rota de fuga. Diante do povo de Israel, só havia o mar. Agora você imagina, não tinha razão de fugir pela direita nem pela esquerda, e atrás do povo de Israel vinha o exército, as carruagens de Faraó, os homens, os guerreiros armados, com toda a disposição de tomar o povo de volta. Haveria uma mortandade, e aqueles que não morressem iriam retornar como escravos. E o povo de Israel, então, agora começa a olhar para Moisés e questionar: mas por que você não nos deixou morrer no Egito? É melhor morrer como escravo do que morrer no deserto. O povo chegou e depois, em outras ocasiões, a ter saudade da comida do Egito, embora ela fosse escassa. O povo se esquecera do que Deus havia prometido, mas a verdade é, uma decisão difícil estava diante do povo de Israel. Para onde ir? Em que direção? Só havia uma saída, mas uma saída que seria impossível de ser conquistada sem a ação sobrenatural de Deus, porque diante do povo havia o mar. Então, a palavra de Deus nos diz que Moisés, sendo pressionado, ele vai falar com Deus, e Deus fala assim: por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que avance, diga ao povo de Israel que marche. E a pergunta é: marchar para onde? Marchar para onde? Talvez alguém pudesse falar assim: é muito fácil de Moisés falar que é para marchar, mas marchar para onde? Não temos para onde ir. Não há saída, não há esperança. Talvez tenhamos tomado a decisão errada de concordarmos em sair do Egito. Agora estamos diante do mar, acossados por Faraó e seu exército. Mas Deus disse: mande o povo de Israel seguir adiante. Eu estarei com ele. Então, a palavra diz que o anjo que ia diante do povo foi para trás do povo e ficou entre o povo de Israel e os egípcios. A coluna protegia e iluminava o povo de Israel e dissipava trevas para os egípcios. Cuidado de Deus, proteção de Deus. Não espere que nessa crise que nós estamos enfrentando, um incrédulo possa ter a mesma compreensão que você. Não espere que diante dessa
pandemia, as pessoas que não têm Deus ou que não têm Jesus possam compreender. Em tese, para elas, só há trevas. Mas para aqueles que são de Deus e que têm o Senhor, esses sabem que Deus lutará por eles. Então Deus diz a Moisés: Moisés, tome o seu cajado, estenda a mão sobre o mar, mas diga ao povo de Israel que marche. Queridos, muitos hoje têm perguntado o que será da igreja, como a igreja vai agir ou reagir nesse tempo, quando poderemos voltar a nos reunir, e quando voltarmos, como será? Como poderemos voltar os nossos cultos, as nossas células, os nossos encontros? Uma série de dúvidas pairando no ar. Qual será o futuro da igreja? O que nos espera? Eu aprendo com a história do povo de Israel diante do mar, que Deus está dizendo à sua igreja hoje: diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que siga adiante, diga ao meu povo que não olhe para trás, diga ao meu povo que não tenha medo, diga ao meu povo que não perca fé, porque eu estarei com a minha igreja. A pergunta é: como nós vamos avançar? Como vamos dar um passo adiante? Se diante de nós não está ou não há um mar, mas há uma pandemia, há uma restrição de encontros e reuniões, há medo, há dúvida. O que nós precisamos entender é que o Deus de Israel é o mesmo Deus que diz hoje à sua igreja: diga ao meu povo que marche. Mas preste atenção. Marchar não significa abrir igreja e encher templo desobedecendo às autoridades. Não significa dizer não vamos enfrentar o vírus porque temos fé. Isso não é obedecer a Deus. O que nós podemos ter a certeza é que a igreja de Jesus não irá retroceder, porque Deus irá adiante. Quando preciso for, Ele estará na retaguarda da igreja, defendendo a igreja. E quando preciso for, Ele abrirá as portas, abrirá o mar, Ele dará a saída. Por isso a igreja do Senhor Jesus hoje precisa estar em oração, intercedendo pelo agir de Deus nesse mal que tem assolado o mundo. A igreja não precisa agora ficar buscando ter heróis. A igreja precisa de homens e mulheres de joelhos dobrados que intercedam ao Senhor e clamem pela misericórdia do Senhor e contribuam para o bem-estar de uma sociedade aflita e sem esperança. Diga ao meu povo que marche, diga ao povo de Israel que marche, diga ao povo de Israel que prossiga. Mas eu quero lembrar você que para obedecer essa ordem de Deus havia um tremendo obstáculo, o Mar Vermelho. Então, quando ninguém tinha mais solução, Deus entrou e disse a Moisés: estenda a tua vara, o teu cajado sobre o mar. E a palavra diz que não foi Moisés, foi o Senhor. O Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite. As águas se dividiram.
o Senhor. Não foi Moisés. Não serão os líderes super espirituais ou super-heróis. Foi o Senhor. Moisés só obedeceu. Moisés só se submeteu com muita humildade à ordem de Deus. Moisés, ao erguer o seu cajado sobre o mar, ele faz o papel de intercessor. Um intercessor que clama, que confia e que depende de Deus. Então, o Senhor fez com que um vento forte oriental batesse sobre o mar e as águas se abriram. E o texto diz que os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Meus irmãos, no tempo próprio, Deus vai abrir o mar. E a igreja vai prosseguir. Tem sido assim ao longo da história. Nós, Igreja do Ocidente, estamos meio assustados porque não estamos acostumados a proibições. Há igrejas que não podem ser abertas dia nenhum do ano, e não é por conta de uma pandemia, mas por conta de perseguições religiosas, de governos tiranos, de opressão. O que nós hoje achamos uma dificuldade muito grande, não podemos nos reunir, é claro que isso é bom, se reunir como igreja, isso nos faz falta. Mas nós não estamos assim por conta de perseguição. Nós estamos assim por conta de uma pandemia. O sol nasce e a chuva cai sobre o justo e sobre o ímpio. E nós estamos enfrentando como uma outra pessoa qualquer. A diferença. E é nessa diferença que nós temos que nos apegar. Que o Senhor luta por nós. E que a sua igreja prevalecerá. Porque no tempo próprio, segundo o seu bom propósito, a soberania de Deus, Ele vai abrir o mar. E a igreja vai prosseguir. Como? Só Ele sabe. A nossa missão é confiar e de sermos submissos à vontade para fazermos o que Deus nos mandar. A palavra diz que o povo atravessou de uma maneira extraordinária em terra seca. Os egípcios olharam e se embrenharam no mar. Eles só não sabiam, ou se sabiam, não acreditaram que Deus estava com o povo de Israel. Que o Deus de Israel estava a proteger o seu povo. E que os pagãos egípcios iriam sucumbir no mesmo mar que Deus usou para libertar o povo. No mesmo mar que Deus usou para que o povo passasse a pés secos. Foi o mar que fez com que o exército de Faraó sucumbisse. Nós não precisamos ter medo de ataques à igreja, de perseguição à igreja, de calúnias contra a igreja. Não, não. Mas também temos que ser prudentes. A palavra do Senhor diz então que as águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó. Ninguém deles sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. A partir desse milagre, o povo trilhou o caminho da peregrinação até entrar à terra prometida. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Querida igreja, queridas ovelhas, nós agora podemos imaginar, estamos diante do mar. Se as minhas ovelhas me perguntarem quando que poderemos abrir a igreja para os cultos outra vez, eu direi, não sei. Quando poderemos voltar às nossas reuniões, às nossas células como antes, aos encontros de embaixadores do rei, de mensageiros do rei, de crianças, eu não sei. Jovens, adolescentes, não sei.
Mas uma coisa eu sei, é que o Senhor lutará por nós. E que se a sua igreja estiver confiando no Senhor e intercedendo, olhando para frente, disposta a não retroceder em sua fé, não retroceder em sua confiança, não retroceder ao pecado, olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé, e esperar Deus agir, eu não tenho a menor dúvida. A igreja, e eu vou particularizar porque eu estou falando de maneira muito especial às minhas queridas ovelhas, das quais eu tenho muita saudade. A nossa igreja irá atravessar o mar com os pés secos, porque o Senhor lutará por nós e Ele colocará uma parede de proteção para que a igreja avance, cresça e caminhe sempre em direção ao Senhor e para a glória do Senhor. Não sei quais são as suas angústias, meu querido irmão. Deus está no controle. Nunca imagine que poderia ser melhor voltar ao pecado, abandonar o seu Deus, abandonar a sua igreja e voltar, e retroceder, procurar um outro caminho. Nunca pense nisso. Porque Deus, Ele sempre conduz a sua igreja à vitória. Eu não tenho a menor dúvida disso. Descanso no Senhor. E tenho a certeza absoluta que Deus irá sempre prover, cuidar e guiar o seu povo. E nós, como povo de Deus, a nossa missão é obedecer, é confiar e servir como intercessores para esse mundo que não tem a luz de Cristo, logo não consegue ver, para esse mundo que está em trevas, desorientado. Quando eu olho, eu sei que é no mundo inteiro, mas eu vou particularizar o nosso país. Quando eu olho essas lideranças políticas do nosso país batendo cabeça, me dá pena. Mas eu compreendo. Eles estão em trevas. Não tem a luz de Cristo. Nós temos. Por isso que a nossa confiança deve estar no Senhor dos Exércitos. Ele nos dará a vitória. Termino. Irmãos queridos, fiquem em paz. Descansem no Senhor. Talvez algumas das minhas ovelhas, ou muitas delas, estejam ansiosas por conta do emprego. Temos aqui em nossa igreja vários comerciantes e que naturalmente estão preocupados. Descansem. Deus vai dar o escape no momento certo. Deus vai abrir uma porta. Deus vai prover sustento para a sua família. Deus é fiel. E ao mesmo tempo, eu digo a você, e dizendo a você, estou falando a todos nós, que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus para sermos também a resposta da oração de muitas famílias. O partir o pão, o compartilhar das bênçãos que temos tido com aqueles que têm passado ou estão ansiosos por conta de dificuldades. Irmãos queridos, a paz de Cristo que excede a todo entendimento inundará o nosso coração. Guardará o nosso coração. Deus é bom o tempo todo. Vamos agradecer a Deus. Vamos, como povo de Israel, só que fazendo antes do mar se abrir, agradecer, temer o Senhor, confiar nele, declarar que ele é bom e provedor, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.
Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E nós somos o povo da fé, que vivemos pela fé. E é nesta fé que nós podemos confiar em Deus e agradecer. Nesta semana, na nossa quarta com Deus, lá na reflexão do Danilo, tenho tentado me acostumar ainda a falar pastor Danilo. O Salmo 103, ele fez uma reflexão baseada no versículo 3, muito interessante. Que nós não devemos nos esquecer das bênçãos que Deus nos tem dado. Olhe para trás. O quanto Deus tem te abençoado. Olhe para trás. O quanto na sua trajetória cristã Deus tem sido maravilhoso, Deus tem sido fiel. Quantos problemas passados, quantas aflições passadas, quantas angústias passadas que você só via à frente um mar de problemas, um mar de tribulação. Não havia solução. Mas hoje, ao olhar para trás, você pode dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhuma das tuas bênçãos, dos teus benefícios. Deus continua sendo o mesmo. E Ele vai nos abençoar. E lá na frente, depois dessa pandemia, nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso eu quero terminar esse culto orando com você, agradecendo por aquilo que Deus tem feito e pela certeza de o que há de fazer será para o nosso bem. Vamos orar.